Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente tenha a nossa sala de estudos, sala de estudo do livro A Gênese. Hoje é a sessão de número 60, dia 9 de outubro de 2023. Nós estamos estudando no capítulo 15º os milagres do Evangelho. E hoje nós vamos tratar dos temas curas e possessos, naturalmente as curas de Jesus. Então, nós que estamos já tratando disso, vamos agora fazer o nosso estudo, então. Então, o item 26, ele trata das numerosas curas de Jesus. Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Então, ele ia pregando, ele ia ensinando, ele ia levando os exemplos dele, através da palavra, pregando o evangelho do reino e curando todas as apatias e todas as doenças entre o povo. Então, ele, além de pregar, ele também exercia a cura. E sua reputação se estendeu por toda a Síria, e traziam-lhe todos aqueles que estavam doentes e diversamente afligidos de males e de dores, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de pessoas seguia-o da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. É interessante notar que, assim como hoje, nos dias de hoje, a, a medicina, apesar de estar muito adiantada, ela não, as pessoas, nem todos têm acesso a médicos, a hospitais, a aqueles profissionais que podem ajudá-los na cura de suas doenças. Então, se hoje é assim, com tanto avanço tecnológico e de conhecimento de medicina, imagine naquela época, onde se curavam as pessoas com chás e com orações. Era assim que funcionava. E, de repente, vem Jesus, né, um homem, e curava as pessoas. Então, vinha gente de toda parte. E eu arriscaria dizer, e isso, por favor, é tema meu, assim, é uma conclusão minha, um pensamento meu, que Jesus se utilizou das curas justamente para auxiliar a chamar atenção para as pessoas, porque era assim, como que um atrativo para levar as pessoas até ele. Só que, através das curas, ele também propagava a mensagem da Boa Nova. E evangelho significa Boa Nova. Então, muito provavelmente, foi isso que aconteceu durante o tempo que ele pregava. Ele se utilizava das curas, que ele tinha essa capacidade, para despertar nas pessoas essa atração de ir até ele. Claro, não todos iam por causa disso, mas muita gente, como aqui fala, né, que trazia gente vinha da Síria, né, vinha de Decápolis, da Galileia, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, do Rio Jordão. Então, significava que vinha de longe, as pessoas vinham de longe. No item 27, de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem contradição, as curas. Então, foi algo importante. Tem muita gente que fala assim, que é inquestionável assim, a qualidade moral de Jesus. É questionável, pode ser até questionável, as curas, mas a moral não é questionável. Ele pregava e ele fazia, agia como tal, ele vivenciava o que ele falava. Então, isso não, sem sombra de dúvidas. Mas através desse capítulo, ou desse momento do estudo, nós vamos entender que Jesus tinha essa capacidade e curava, e era algo real. Porque hoje se tem notícias de curas por pessoas.
não por médicos somente, mas também por pessoas que têm a capacidade de cura. Então, o que nós vamos entender é que o que ele fazia, de novo, Kardec preocupado com isso, colocando, não era milagre, era puro conhecimento e habilidade, capacidade para fazer isso. Nós vamos seguir, né? Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que sua finalidade era de se tornar útil e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes para coisas extraordinárias. Então, ele estava mostrando justamente isso, provando isso, que havia um poder por trás daquilo. E as pessoas poderiam fazer aquilo, tanto que fizeram. Os apóstolos, eles curaram em nome de Jesus. Quando Jesus já não estava mais no meio deles, eles começaram a fazer curas, né? Pedro curava, Paulo curava. Então, para dar alguns exemplos, né? Então, ele estava mostrando que tudo aquilo era uma realidade, que não era algo assim sobrenatural, extraordinário, né? E ele mostrava que o poder real é de fazer o bem. Então, as curas estavam relacionadas com fazer o bem, fazer a caridade, auxiliar as pessoas. Aliviando o sofrimento, as pessoas ficavam ligadas a ele pelo coração e fazia adeptos mais numerosos e mais sinceros do que se os tivesse atingido pelos espetáculos para os olhos. Então, havia essa conexão entre aquele que recebia a cura e Jesus. Havia agradecimento, havia um vínculo de agradecimento e de amor por ele, porque ele resolvia problemas que as pessoas tinham por anos, alguns desde nascença, né? Como o cego que ele curou, né? O paralítico, né? Isso, exemplos que ficaram no Evangelho. Mas imaginem a quantidade de pessoas que foram curadas. Deve ter sido assim muito, muito grande. Então, foi pensado um caso aqui, outro caso ali, para ilustrar, para exemplificar. Mas eram muitos. E elas ficavam ligadas, né, para eles, ligados a ele. Existe um grupo espírita que faz curas à distância, presenciais e à distância. E o médico, que é um médico alemão, Dr. Ludwig, ele fala que eles não estão para curar corpos, mas para curar almas. Então, o que ele quer dizer com isso? É que a cura pode ser uma ponte para que as pessoas tenham essa mudança interior, que é isso que vale. Quando Jesus curava, ele falava: vá, né, a tua fé te curou, vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O que ele queria dizer com isso? Que a pessoa foi atrás dele, na fé que seria curada, recebeu a cura e vem o conselho, né, de Jesus. Fala: olha, se aprume, ande no caminho reto, faça a coisa certa, para que você não retorne à doença, ou até fique pior. Então, era essa a mensagem. Então, a cura não era dos corpos somente, mas sim da alma, a mudança da pessoa, né, em fazer, em se tornar melhor, né? Então, era essa a mensagem. Então, as curas, elas tinham muito a ver com isso, o vínculo com Jesus e também essa mudança e receber a mensagem que ele estava passando. Por esse meio, ele se fazia amar. Olha, através das curas, ele se fazia amar. As pessoas amavam, passavam a amar ele. Ao passo que, se ele se limitasse a produzir efeitos materiais surpreendentes,
como pediam os fariseus, a maior parte só teria visto nele um feiticeiro ou um hábil mágico, que os desocupados iriam ver para se distrair. E é verdade. Se fosse só para fazer, né, entre aspas, os milagres, só para entreter as pessoas, Jesus teria sido esquecido já há muito tempo. Porque vejam nós aqui, vamos ver nós, no nosso caso aqui, a gente vai para um espetáculo, a gente vê, pode ser um espetáculo que fala, nossa, que coisa bonita, que surpreendente, que incrível, tal. Passa um tempo, a gente assiste um outro show que sobrepuja esse, ultrapassa a expectativa nossa, pronto, aquele já foi esquecido. Então, esse ocupar o tempo, né, para simples diversão, isso não tem vida longa. No entanto, as pessoas que sofriam, como a mulher hemorraíça, que há 12 anos é, que ela estava com o problema dela, né, da hemorragia que ela tinha constante, e ela foi curada. Então, olha só o vínculo que ela passa a ter com ele, né? Então, a mudança é, que deve ter ocorrido nela. Então, pedir o espetáculo, isso era coisa dos fariseus. Eles é que pediam isso, porque viam nele um feiticeiro, um mágico, né? E eles pediam isso. Não foi Herodes que pediu para que ele andasse na piscina, que ele caminhasse? Acho que foi ele. Então, ele queria ver o espetáculo. E Jesus não veio para dar espetáculo, né? Assim, quando João Batista lhe envia seus discípulos para indagar se ele era o Cristo, ele não disse eu sou, ele não afirmou, porque todo impostor poderia ter tido o mesmo, poderia ter falar o mesmo, dizer o mesmo. Ele não falava nem de prodígios, nem de coisas maravilhosas, mas lhes responde simplesmente para os discípulos que João mandou lá. Vamos lá ver se aquele mesmo o Cristo, né? Vão lá confirmar. E aí, quando chegaram para ele, falaram: nós queremos saber, para levar uma resposta lá para João Batista, queremos saber se você é o Cristo. E ele não falou, eu sou. O que ele fez? Ele respondeu: ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos escutam, o evangelho é anunciado aos pobres. Era dizer-lhe: reconhecei-me por minhas obras, julgueis a árvore por seu fruto, porque esse era o verdadeiro caráter da sua missão divina. Então, a missão de Jesus era isso, era curar os doentes, mas anunciar o evangelho aos pobres. Quando se trata de anunciar o evangelho aos pobres, era toda aquela multidão que procurava ele, que ia atrás, muitos deles, né, através da cura, mas muitos iam através da palavra, mas sendo através da cura ou da palavra que ele podia passar, né, dos ensinamentos, era a mesma coisa. Eles estavam ali por Jesus, para estabelecer o vínculo com ele. No item 28, é também pelo bem que faz que o Espiritismo prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura principalmente as moléstias morais. E estão aí os maiores prodígios pelos quais se afirma. Então, agora ele faz um paralelo, Kardec, nesse momento, faz um paralelo da missão de Jesus e a missão do Espiritismo, que é justamente isso: cura os males físicos. Quantos trabalhos de desobsessão, de curas, né? Os passes, quanto benefício não traz para as pessoas, mas também cura as moléstias morais. As pessoas vêm e se modificam através das verdades que se estuda na doutrina espírita. Então, tem esses dois lados, né?
Então, é muito importante que a gente perceba isso, os, é, que as missões de ambos são muito parecidas. Lá no âmago, lá no fundo, é a mesma coisa, já que Jesus falou: eu vou mandar o Consolador para vocês. E as verdades, ele vai permanecer com vocês. E as verdades vão ser melhor explicadas. E é isso que a gente vê. Basta que a gente comece a estudar o Espiritismo, aprender, a gente percebe quanto nós podemos mudar, moralmente falando, né? Nos curarmos das moléstias morais, como diz o parágrafo, né? Seus mais sinceros adeptos não são os que tenham sido atingidos por ver fenômenos extraordinários, mas os que foram tocados no coração pelo consolo, os que ficaram livres das torturas da dúvida, os cuja coragem foi revelada nas aflições, que auriram a força na certeza do porvir que lhes é mostrado, no conhecimento de seu ser espiritual e do seu destino. Então, é isso que o Espiritismo faz. Ele desperta a gente para essa vida futura, né? E tudo aquilo que nos torturava, dúvidas, né? As aflições, tudo isso a gente ultrapassa através do quê? Do conhecimento. Então, nós que buscamos realmente abraçar a doutrina espírita, muito certamente não estamos preocupados ou assim voltados ou atraídos muito fortemente pelos fenômenos, porque isso podemos até viver sem, mas o importante é o conhecimento que ele traz. Não estou querendo dizer que a gente tira o fenômeno do exercício, da prática, né, nas casas espíritas. Não, absolutamente. O que acabei de falar, né? O que Kardec disse, que o espiritismo, ele está curando também. E está afastando obsessores, está fazendo muita coisa pelas pessoas. Então, é importante, sim, a prática mediúnica, mas não é isso que atrai a gente, não é isso que torna o espírita dedicado, né? Eis aqueles de fé inabalável, porque a sentem e a compreendem. Então, é isso que faz com que nós, que nos dedicamos à doutrina espírita, ao estudo, à divulgação, às práticas. Então, é isso, essa fé inabalável. Então, esse conhecimento desenvolve essa fé. Os que só veem no Espiritismo efeitos materiais não podem compreender seu poder moral. Então, é isso. Se nós estamos vendo só o fenômeno, a gente não está com visão ou voltado para ver esse poder moral, compreender esse poder moral de mudar as pessoas. Porque no final das contas é isso, é a mudança que é importante. Se a gente quer mudar o mundo para melhor, porque nós somos os artífices da mudança do mundo, ninguém mais. A transição, se fala muito nisso, não é virar uma chavinha e pronto. Chegar numa data aí que chega lá, muda, e a partir dali todo mundo passa a ser feliz. Não, nós vamos ter que buscar a felicidade. Somos nós os responsáveis pela nossa felicidade, pela mudança no mundo, pela melhoria no mundo, né? E não dá para fugir disso. Não tem jeito. Nós vamos, assim, nós estamos predestinados ou melhor dizendo, nós estamos destinados, não predestinados, mas destinados à, é, à felicidade, a sermos anjos, anjos do ponto de vista, assim, de espíritos superiores. Essa é entre aspas, a fatalidade nossa, o nosso destino. Isso é coisa certa. O resto é tudo incerto. Quando, como,
né? O resto é tudo, cabe a nós fazermos a nossa parte. E aí sim nós vamos mudar o mundo. É, os que só veem, repetindo aqui, né? Os que só veem no Espiritismo efeitos materiais não podem compreender seu poder moral. Também os incrédulos, que apenas o conhecem pelos fenômenos, dos quais não admitem a causa primária, veem apenas mágicos e charlatães. Então é isso. Não altera em nada, a pessoa só vê aquilo e pronto. Imagina quando as mesas girantes começaram né, a virar uma febre, todo mundo fazia a sua experiência em casa e tal, e só via o fenômeno, não alterou em nada a vida deles. Era uma brincadeira de salão, era um entretenimento. Aqueles que foram atrás, não foi só Kardec, não. Kardec foi convidado para uma reunião séria, onde as pessoas estavam buscando o motivo daquilo e estavam conversando com as mesas, porque atrás do movimento das mesas tinha espíritos que se comunicavam, tinham seres que se comunicavam, né? Não é, pois, pelos prodígios que o Espiritismo triunfará sobre a incredulidade, mas multiplicando seus benefícios morais. Isso é que vai mudar. Isso é que vai triunfar, vai fazer triunfar o Espiritismo. Pois, se os incrédulos não admitem os prodígios, eles conhecem, como todo mundo, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa os alívios e as consolações. Quem que vai recusar isso? O bem-estar, né? Então, é isso. Nós vamos ter que, a humanidade vai ter que se voltar para os benefícios morais que o Espiritismo oferece. Agora vamos falar dos processos, né, que Jesus curava. Então, tem alguns exemplos aqui. O 29, né, o item 29. Vieram em seguida a Cafarnaum. Jesus, entrando primeiro na sinagoga, no dia de sábado, dia que não podia fazer nada, era o dia que tinha que guardar o descanso, o repouso, instruiu-os. E eles se espantaram com a sua doutrina, porque ele os instruía como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro, que bradava dizendo. Então, o espírito falava através é, desse obsidiado, né? Então, ele falava que há entre vós e nós Jesus de Nazaré. Sois vós que vieste para nos perder? Eu sei o que vós sois, sois o Santo Deus. Mas Jesus, falando-lhe com ameaça, entenda-se que essa ameaça é com autoridade, disse-lhe: cala-te e saia deste homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. Então ali foi um trabalho de desobsessão. Foi uma atividade ali de desobsessão que foi feita com uma pessoa só, que era Jesus, com o magnetismo dele, com a autoridade dele. Todos ficaram surpresos e se indagaram uns dos outros. O que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele comanda com autoridade mesmo os espíritos impuros, e eles o obedecem. Isso está em Marcos, né? São Marcos. Bom, foi surpreendente para aquele grupo de pessoas que estavam ali, porque a sinagoga no sábado, onde ninguém estava trabalhando, todo mundo ia para a sinagoga, tinha uma multidão lá dentro, estava cheia, o templo estava cheio. Então, tinha uma pessoa que estava possessa, né? Estava com um acompanhamento espiritual, o Espírito fala através dessa pessoa, fala com Jesus, e por que Jesus vem, quando ele coloca assim, sois vós que vieste para nos perder, ou seja, de alguma forma prejudicar a eles, do ponto de vista deles, né? Mas não,
Jesus simplesmente dá a ordem de comando e o espírito se afasta e a pessoa fica normal, né? Após eles terem saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possuído do demônio. Demônio era, na linguagem da época, um espírito que estava obsidiando a pessoa, né? E mudo porque o espírito tinha o poder, a capacidade de fazer com que a pessoa não falasse, esse homem não falasse. Então, é um caso que para a gente fica muito claro quando a gente estuda Kardec. É um caso de obsessão. Pode estar num nível muito mais avançado, mas é uma obsessão. O demônio, tendo sido enxotado, então ele foi retirado, ele foi isolado desse homem, né? O mudo falou e o povo, tomado de admiração, dizia: Nunca, jamais vi semelhante coisa em Israel. Então, casos como esse, a pessoa era tida como louca e ficava amarrada, ficava presa no lugar e pronto, não saía dali. Então, vocês imaginem como sofria uma pessoa dessa. Com o passar do tempo, muito tempo se passou, aí eram os manicômios que abrigavam os loucos. E muitos desses loucos seguramente estavam com acompanhamento espiritual, né? Mas hoje, graças a Deus e o Espiritismo, muitas pessoas são curadas. Mas curadas como? Afastando a fonte, a origem do problema, que é um espírito. Então, hoje, para a gente fica muito claro, e tanto que num trabalho de desobsessão, o espírito é alertado, ele é conduzido a ter uma outra visão sobre a vida, né? Mas em alguns casos ele é retirado à força por espíritos que têm essa capacidade e por achar que é assim que tem que ser feito. Então Jesus fazia isso, fazia à luz do dia, no meio de todo mundo, uma pessoa só. Hoje a gente precisa de um grupo para poder dar todo o fortalecimento, tudo, né? Para ter um controle sobre a situação. Jesus, com a autoridade dele, somente ele fazia isso, né? Então, seguindo aqui, né? É, desculpa aqui, acabei me perdendo aqui, né? Nós estamos no caso do mudo, né? Então, mas Jesus, falando-lhe com ameaça, ah, disse-lhe: Cala-te e saia desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram surpresos, né? Porque ninguém tinha visto isso. Que doutrina era essa, né? É, aqui mais para frente, no item 31. Quando ele veio ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas em volta deles, e escribas que disputavam com eles. Logo, todo o povo, tendo percebido Jesus, foi tomado de assombro e temor, e correram para o saudarem. Então, ele lhes indagou: do que disputai em conjunto? E um homem entre o povo, tomando a palavra, disse-lhe: Mestre, eu trouxe meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e em qualquer lugar que ele se apodere de meu filho, ele o lança contra o chão e o menino espuma, trinca os dentes e fica todo seco, seco assim, imóvel, né? Pedi a vossos discípulos que o curassem, mas eles não o puderam. Então, os discípulos não tiveram êxito nessa cura, né? Jesus lhe respondeu: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Essa resposta é muito boa. É uma pergunta na forma de resposta, né? Então, ele estava falando justamente da falta de fé. E se ele não tivesse mais ali, o que seria deles com tamanha falta de fé, né? Até quando vos sofrereis? Vos sofrerei. Conduziu a mim,
eles levaram-no. E ele ainda não tinha visto Jesus quando o espírito começou a se agitar com violência e caiu por terra, onde ele rolava espumando, que era o que ele fazia, o espírito fazia com o filho. Jesus indagou ao pai da criança: quanto tempo há que isso acontece? A resposta do homem, né, do pai: desde sua infância. E o espírito o tem frequentemente lançado várias vezes no fogo e outras tantas na água, para fazê-lo perecer. Mas, se podeis alguma coisa, tendes compaixão de nós e nos socorreis. Jesus respondeu-lhe: se vós puderdes crer, aí entra a fé de novo, né? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Logo, o pai do menino, gritando, disse-lhe com lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me em minha incredulidade. E Jesus, vendo que o povo acorria em massa, falou com ameaças ao espírito impuro e lhe disse: Espírito surdo e mudo, sai da criança, eu te ordeno, e não retorne mais aí. Então, esse espírito, tendo soltado um grande grito e tendo se agitado em violentas convulsões, saiu, e o menino permaneceu como morto, de sorte que vários disseram que ele estava morto. Mas Jesus, tendo-o tomado pela mão e o erguendo, ele se levantou. Logo que Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: de onde provém não termos podido expulsar esse demônio? Ele respondeu-lhe: esse tipo de demônio não pode ser expulso por nenhum outro meio, a não ser pela prece e pela abstinência. Podemos traduzir essa frase, né? Porque os discípulos estavam assim: mestre, o que o senhor tem que nós não temos? Por que você consegue e nós não conseguimos? E aí ele falou: olha, esse tipo de espírito, para que ele seja separado, expulso, né? Ali, ele tem que ver em vocês a superioridade moral. É isso que ele está traduzindo. E quando ele fala pela prece e pela abstinência. O que é abstinência nesse caso, que pode ser entendido? A transformação moral, porque somente isso nos estudos de Kardec, que a gente tem estudado, a gente percebe muito claramente nas orientações de Kardec o que vai sobrepujar, dar autoridade sobre um espírito é a autoridade moral, é a moral de quem está conversando com ele. Então, aqueles que têm desejo, que gostariam de trabalhar num grupo, né, que tem esse objetivo, num grupo de desobsessão, todos os componentes têm que buscar essa superioridade moral, principalmente aquele que dialoga com o espírito. Não dá para ser diferente. Se ele não tiver isso, essa, entre aspas, abstinência do quê? De tudo, das paixões, dos pensamentos baixos, né? Das palavras de baixo calão, tudo que não seja moralmente correto, equilibrado, tem que estar nessa abstinência, não pode estar, como assim, praticando isso, né? Aí no item 32, então foi-lhe apresentado um possesso cego e mudo. Vamos lembrar que o espírito, ele pode até, em casos como esse, provocar cegueira, mudez, tudo, paralisia, dores, tudo isso, principalmente se o espírito tem essa característica. Então, aquele obsidiado, ele passa a sentir e agir como o espírito. Então, isso tudo a gente vê em Kardec, estuda,
né? Quando a gente está estudando o Espiritismo, a gente percebe. E isso faz com que nós percebamos que, na época de Jesus, ele praticava aquilo que hoje nós sabemos através dos livros de Kardec, dos livros espíritas. Então, vamos seguir. 32. Então foi-lhe apresentado um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo que começou a falar e a ver. E é instantâneo. É impressionante. O espírito, ele se afasta, aquele que está sendo assediado pelo espírito, já não tem mais aquela força, aquele assédio que vinha do espírito, né? Esse espírito estranho à pessoa. Então, ele passa passar a agir com normalidade. Então, não é milagre, né? É como se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo só para ficar um pouco mais claro. Vem alguém e coloca uma camisa de força em mim. A camisa de força é esse assédio, é essa influência sobre o meu corpo. Eu não consigo me movimentar. E para piorar ainda, coloca uma mordaça. Então, eu não posso falar e não posso me mover. Então, tem algo fazendo uma ação contra o meu corpo, sobre o meu corpo. Então, eu não posso nem falar e nem me mover. Vem alguém e retira de mim a camisa de força e a mordaça. Imediatamente eu passo a caminhar, gesticular, me movimentar e falar. Então, é mais ou menos isso. É uma influência que está agindo sobre a pessoa e imediatamente essa influência deixa de exercer essa, essa pressão sobre a pessoa e a pessoa já está livre, está liberada para isso. Então, porque ela não tem nada fisicamente. O que ela tinha era uma influência espiritual. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Está libertando a pessoa da influência espiritual. Então, aquilo que se falava, o possesso, o demônio, né? Era isso, eram espíritos, porque eles não tinham Kardec naquela época para saber do que se tratava. Hoje nós temos, e isso explica tudo, né? Então, vamos lá. Então, todo o povo, depois que ele curou, né, e ele começou a falar e ver, todo o povo ficou cheio de admiração e disseram: não é esse o filho de Davi? Então alguém falou isso, e aí os fariseus, ouvindo isso, disseram: esse homem só expulsa o demônio pela virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha que engenharia, né, de conclusão, de pensamento, né, para falar isso. Ora, Jesus, conhecendo seus pensamentos, né, os pensamentos dos fariseus, lhes disse: todo reino dividido contra ele próprio ruirá, e toda cidade ou casa que esteja dividida contra ela própria não poderá subsistir. Então, se não houver uma concordância, né, seja um reino, seja uma casa, seja uma comunidade, se ela se dividir, vai brigar entre si e vai acabar, vai ruir. Todo mundo sofre a consequência. Então é isso que Jesus está falando. E segue. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, seu reino subsistirá? Então ele está dizendo: escuta, vocês estão falando que eu trabalho para o demônio, né? E agindo, né, a serviço do bem, fazendo bem para a pessoa. Então, eu estou indo contra a própria situação desses demônios, né? Então, a lógica aí é muito clara. Não pode haver desunião, porque senão vai ruir tudo, vai cair tudo, né? E se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem vossos filhos os expulsarão? Então, se alguém precisar, né, um fariseu precisar que
auxilia o filho dele, quem que vai ser? Quem que vai ajudar? Né? É por isso mesmo, ou melhor, é por isso que eles serão os vossos juízes. Se eu dou caça aos demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus está, pois, vindo até vós. Então ele muda tudo. Ele falou: olha, eu trabalho para Deus, essa é a minha causa. E o reino de Deus está vindo. Vocês não percebem? E aí a gente pensa, ou conclui, né? Se fala muito em transição planetária agora, né? Tem seus motivos por falar, porque agora é chegado um momento crucial, né? Mas desde lá, sempre a transição está presente, porque nós vivemos em constante transição. A cada momento de nossa vida, nós estamos passando por uma transição. A humanidade, a cada momento, está passando por uma transição. Então, agora se fala muito, mas vai ser sempre assim. Nós estamos sempre em mudança. Nunca nós vamos poder estagnar. Não é esse o propósito. O progresso é constante. Seguindo, 33. As libertações de possessos figuram, com as curas, entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, existe aquele que foi reportado acima no número 30, em que a possessão não é evidente. É provável que aquela época, como acontece ainda em nossos dias, olha que Kardec está falando há 164 anos, 165 anos atrás, né? Nos nossos dias. E a gente pode falar nos dias de hoje, 2023 também, né? Como acontece ainda em nossos dias, atribuía-se à influência dos demônios todas as doenças cuja causa fosse desconhecida, principalmente o mutismo, a epilepsia e a catalepsia. Mas existem outros fatos que não deixam dúvida sobre a ação dos maus espíritos. Eles têm uma analogia tão impressionante com aqueles dos quais somos testemunhas, que neles se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecção, que é isso que ele está falando. A gente, nas nossas análises, nos atendimentos das pessoas que têm esses mesmos sintomas, é exatamente isso que acontecia naquela época. Pessoas mudas, pessoas catalépticas, né? Então, não muda nada. O que era naquela época é hoje. Só que o desconhecimento dizia: olha, coisa do demônio. É o demônio que pegou ele. É o demônio que está fazendo isso com ele, né? E não. Para o Espiritismo, não há dúvidas. É a ação de espíritos. Espíritos mal intencionados. Acho que não dá nem para dizer que é mal, porque a maldade é, ela é, ela não é para sempre. A pessoa não vai ficar para a eternidade agindo contra as pessoas, fazendo mal para as pessoas. Um dia ela muda, né? A prova da participação de uma inteligência oculta, está falando do espírito, né? Em casos semelhantes, resulta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela simples evocação e a moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e frequentemente na ausência e à distância do paciente. Ele está dizendo assim: olha, isso é comum nas casas espíritas, porque é simplesmente uma evocação, chama o espírito, conversa com ele, não há magnetização, não há uso de medicação, né? E não precisa nem a pessoa estar perto, não precisa nem estar presente. Aqueles que vão fazer essa caridade de livrar uma pessoa do assédio espiritual, ela pode estar num outro país. E, naquela reunião, o espírito é chamado, é conversado com ele. Então, não tem nada de excepcional.
essas curas que eles chamam de radicais, porque radical é que a pessoa fica boa de uma hora para outra, instantaneamente, né? A imensa superioridade do Cristo, lembra que ele falou né, a abstinência, as preces, falou para os discípulos. Então, no caso de Jesus, era tudo aquilo. A imensa superioridade moral do Cristo dava-lhe uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, o que lhe era suficiente para ordenar que se retirassem, e eles não pudessem resistir a essa injunção. Então não tem jeito. Jesus era assim direto e, é, e, e convencia pela superioridade moral. 34. O fato de maus espíritos enviados aos corpos de porcos, que tinha isso também. Até outro dia eu estava assistindo um filme se passava há muitos anos atrás, séculos atrás, e tinha uma pessoa lá que era um exorcista, né? E ele levava um porco, tinha um possesso lá, ele fazia o espírito incorporar ou emporcorar, né? Ia incorporar no porco, e aí se matava o porco e pronto, acabava a obsessão do homem, né? Um absurdo, né? E nós vamos ver aqui isso aí que ele vai falar. Então vamos lá. A imensa superioridade do Cristo dava-lhe uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, o que era suficiente para ordenar que se retirassem, e eles não pudessem resistir a essa injunção. O fato de maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a todas as probabilidades. Kardec dizia: olha, ninguém regride. E não tem o espírito que vai e incorpora, toma, assedia o porco, né? Por exemplo. Né? Um animal. Não existe isso. Uma vez que o espírito chegue a um nível de evolução que passou para a humanidade, ou seja, passou a ser um ser humano, né? Com a liberdade de agir segundo o bem e o mal, que ele diferenciar uma coisa da outra, né? Pronto, ele não regride mais. Nós já estudamos isso. Não tem como, né? Então, um espírito mau não deixa de ser humano, embora ainda muito imperfeito para fazer o mal depois da morte, como fazia antes. A gente sempre fala isso. O espírito não muda. Se ele é mau, ele continua mal depois da morte. Se ele é bom, ele continua bom depois da morte. Então, como fazia antes. E é contra as leis da natureza que possa animar corpos de um animal. Não tem isso. Em alguma literatura, a gente pode ver que o espírito ele se apresenta como um animal, mas aí é uma outra coisa. Aí está se falando da plasticidade do perispírito e da transformação dele, fisicamente falando, com a figura, com o formato de um animal. Mas isso é uma outra coisa. Não é que ele está num corpo de um animal. Não, absolutamente. Então, como ele fala aqui, um espírito mau não deixa de ser humano e, portanto, não regride. É preciso ver nisso um desses exageros comuns de um fato real, numa época de ignorância e de superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar as tendências imundas de certos espíritos. Então, característica imunda só pode estar em sintonia com o porco, né? Isso no pensamento daquela época. Então, uma época de ignorância, cheia de superstições. Então, muita coisa era feita assim. Até outro dia, eu estava vendo que os médicos da época matavam mais do que a própria doença, porque não existia conhecimento nenhum e misturava misticismo com ciência, que a ciência estava muitíssimo atrasada. Então, tinha uma série de coisas que eram feitas
e matava a pessoa. Por exemplo, sangria, para tirar o sangue ruim, os maus fluidos, ou maus humores, como falavam, né? Então, tirava o fluido, que é o sangue, né? Que é fonte de saúde, tirava. Como é que a pessoa ia se curar? Então, o médico matava mais do que a própria doença. Então, era um perigo chamar o médico, mas chamavam, porque era, né? Tinha que ser, né? É, deixa eu ver se eu já li de novo, se não for, vamos reforçar. É preciso ver nisso um desses exageros comuns de um fato real, numa época de ignorância e de superstições. Sim, já tinha lido isso aí. Os obsedados e os possessos parecem terem sido numerosos na Judéia no tempo de Jesus, o que lhe deu a oportunidade de curar muitos. Então, devia ter muita gente que sofria disso. Havia muita gente que tinha um envolvimento espiritual. Hoje existe, e não é pouco. Às vezes, muito brando, uma obsessão simples, às vezes, uma fascinação que faz a pessoa agir. Quer dizer, é o espírito que está agindo, né? Ele faz o que bem entende da pessoa, falar o que ele quer, fazer o que ele quer, se vestir como ele quer. Não importa ridículo, não, ele vai fazer aquilo que o espírito quer. Que isso é fascinação. Aí já passou de é, todo tipo de obsessão, né? Aí realmente já não tem mais é, o, o humano, né? O homem, né? Ou a mulher, já não tem mais domínio sobre o seu corpo, né? Os maus espíritos tinham, sem dúvida, feito invasão nesse país e causado uma epidemia de possessões. Então havia muito disso. E Jesus curou muitos, ou seja, expulsou muitos obsessores. Sem estar num estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes. Então, ele está dizendo: isso não é uma epidemia, ela existe, é muito comum, é muito frequente, obsessões, né? E se apresentam sob aspectos muito variados, que um conhecimento aprofundado do Espiritismo faz facilmente reconhecer. Costumam ter consequências nocivas para a saúde, quer em se agravando as afecções orgânicas, quer as determinando. Ou seja, tanto pode agravar, como pode fazer aparecer. Não tinha nada e apareceu. Por quê? Porque há esse ser estranho ao, ao, ao homem, né? Ao obsedado, né? Então, ele causa tudo isso. Elas serão incontestavelmente colocadas um dia entre as causas patológicas que, por sua natureza especial, requerem meios de tratamentos especiais. Demorou um pouquinho para eu entender isso, mas hoje eu entendo claramente. Para mim, não tenho mais dúvidas. O caso, ou melhor dizendo, os trabalhos de desobsessão são trabalhos de cura, porque o espírito que está agindo sobre podemos até chamar de médium, o obsedado, né? Ele está fazendo mal para a saúde da pessoa, seja da saúde moral, da saúde mental ou da saúde física. Quando se afasta o espírito, a saúde mental, a saúde física retorna. Então, é um trabalho de cura também. Então, muitas vezes, principalmente quando existe aquelas doenças fantasma, né? Vai no médico, o médico não encontra nada. Faz exame, não encontra nada. Faz todo tipo de exame, faz nada. Tem algum médico que já até sabe isso aí, fala: faz o seguinte, vai, procura uma casa espírita idônea e de respeito, e eles vão dar um jeito nisso. Tem isso.
talvez até quem está assistindo aqui agora, né, essa gravação, já saiba até disso, de algum, ou até passou por isso. Tem médico que acha isso, que orienta isso, né? Agora, a grande maioria não, vai dar remédios e faz tudo que ele achar que é, e não vai ter cura, porque não é assim que vai resolver o problema assim, do isolamento, da expulsão, entre aspas, do espírito. Elas serão incontestavelmente colocadas um dia entre as causas patológicas que, por sua natureza especial, requerem meios de tratamento especiais, os meios especiais, né? Então, é isso que ele está falando. Um dia a medicina vai ver nisso também uma doença, né? Uma causa patológica, espírito, obsessão, perseguição espiritual. Veja bem, nem toda doença, vamos deixar bem claro isso, né? Nem toda doença ela é causada por obsessão, né? Nada disso. Tem que ir no médico, tem que fazer tudo que tiver que fazer. E se não conseguir, o médico não curar, que a maioria das vezes ele cura, né? Então aí sim é um caso de obsessão, ou pode ser um caso de obsessão. Tá? Mas vamos lembrar que a medicina está na frente disso, né? O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de alcançar êxito onde ela frequentemente fracassa, porque lhe falta atacar a causa primária ou primeira do mal. Então, primeiro, vai no médico. Se o médico não consegue, porque ele não tem o conhecimento, esse do espiritismo, então, ou ele continua curando, ou ele manda para o centro espírita, né? Mas um dia isso vai estar muito mais assim aceito. A ciência vai descobrir isso. Então, o espiritismo vai oferecer para a ciência esse conhecimento, porque esse conhecimento ele está subordinado a determinadas leis que a ciência hoje não considera. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios, ou os demônios, pelo demônio. Então, é um demônio expulsando o outro. Imagina, né? O bem, propriamente dito, que ele fazia era, segundo os mesmos, né, segundo os fariseus, obra de Satã, sem refletir que Satã, se caçando a si mesmo, né, se perseguindo a ele próprio, indo contra os princípios dele, fazia um ato de insensatez. É como se Kardec falava, que raio de Satã era esse, tão insensato, de achar que ele estava indo contra ele mesmo, né? Essa doutrina é ainda a que a igreja procura fazer prevalecer atualmente contra as manifestações espíritas. E é mesmo. As igrejas, né, não espíritas ou não espiritualistas, né, não aceitam isso, acham que é coisa do demônio. Por isso essa perseguição, por isso essa oposição. Então era isso que a gente tinha para hoje, esse nosso estudo, e ele é bastante importante no sentido assim de nos esclarecer que Jesus não fazia milagres. Então, mais uma vez, Kardec, através desse conhecimento que está nos passando, ele deixa muito claro para a gente, não é milagre, é falta de conhecimento. A partir do conhecimento, a gente percebe que é algo normal, é um processo de cura, é um processo de desobsessão. Então, por hoje, a gente fica aqui. Eu agradeço muito você ter chegado até esse ponto da nossa, é, do nosso estudo e convido para que a gente possa se reunir mais vezes e na próxima semana estaremos estudando uma nova parte do nosso
do nosso estudo aí, né? E que Jesus nos abençoe a todos, não somente a nós, mas nossas famílias, nossos lares. Boa noite.